Então nós vamos continuar aqui, naquela parte que eu parei, que faltou da nossa apostila, eu vou continuar a partir daqui. Então, disciplina História de Missões, nós vamos ver os modelos de interpretação bíblica. O primeiro que a gente vê é a interpretação bíblica a partir do centro. Esse testemunho ele vai limitar o testemunho bíblico, esse modelo ele vai limitar o testemunho bíblico a duas dimensões. Quais são essas duas dimensões? A Bíblia é transformada em livro que apenas justifica o trabalho missionário e um tipo de receituário com prescrições fixas a serem seguidas para que se cumpra a missão. A Bíblia vai justificar o trabalho missionário de que maneira? Quando a mensagem começou a ser pregada, não se tinha ainda uma missiologia, não se tinha ainda uma metodologia, não existia um estudo de antropologia. Então, as pessoas, os primeiros missionários, os apóstolos, os primeiros evangelistas, eles foram entregando a mensagem da maneira como eles entendiam que deveria ser, muitos com rudimentos da fé judaica antiga. E daí nós vamos ver alguns problemas acontecendo a partir disso. E a segunda questão é que eles completando esse tópico A, esse ponto A, eles tinham aquilo como um receituário fechado. Nada poderia ser analisado, interpretado. Tinha que se passar da maneira como foi recebido, sem fazer nenhum questionamento de questões sociológicas, antropológicas, questões culturais. E esse modelo ele reduzia o papel da Bíblia a um instrumento de propriedade única e exclusiva da igreja e dos missionários locais, porque a autoridade toda estava centrada em quem detinha o conhecimento, e nada poderia ser feito em desacordo com aquilo. Mateus, nesse caso Mateus 28, 16 a 20 que nós estudamos, era interpretado e usado como um âncora apenas, como um método de fazer discípulo, batizar e ensinar, sem nenhuma outra consideração teológica ou contextual. A gente entende disso o quê? Ir para simplesmente cumprir um ID sem refletir no amor de Deus. Eu não estou falando dos apóstolos, estou falando daqueles primeiros séculos, mas de pessoas que estavam ali cumprindo um mandamento sem ter, entretanto, entendido corretamente o que aquilo significava. Não estava centrado no amor de Deus. A intenção salvadora de Deus, muitas vezes, ela foi esquecida ou nem conhecida. Muitas vezes. Era só cumprir o mandamento sem entender direito o que estava fazendo. Esse modelo ele teve algumas limitações. Vamos ver alguns aí. O que quer dizer o exclusivismo? Gente, fazendo aqui um parênteses, tudo que vocês estão vendo aqui é a síntese do que está na apostila de vocês, tá? A apostila pode estar assim numa linguagem assim mais complicada de entender, então eu fiz um adendo aqui, um paralelo, de maneira mais simplificada. Então a gente volta para cá. Exclusivismo. Os missionários das igrejas que enviam ou que enviavam eram os donos da verdade, onde o acesso, a autoridade e a interpretação das escrituras ficavam reservadas e limitadas à cultura e experiência de fé daqueles que enviavam os missionários. Sistematização. Devido ao termo sublinhado no parágrafo acima, cultura e experiência da fé de onde procede a missão, o testemunho bíblico confunde-se com dogma, e a vitalidade da interpretação das escrituras transforma-se em prescrições, direções humanas e institucionais. Primeiro, exclusivismo. Tudo que eu ensinar a você, você tem que fazer, passar para você, você cumpre. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, mais ou menos por aí. Porque a gente falou que não se consideravam questões além daquilo que você estava levando. Você saía dali de Jerusalém e chegava na Grécia, onde alguns costumes não poderiam ser apagados de uma hora para outra. E você chegava querendo que as pessoas cumprissem todo o rito do judaísmo. Isso criava problema. Paulo foi apedrejado, Pedro foi encarcerado. Fora das questões da religião, havia também a questão cultural. Quando Paulo fala contra o templo da deusa Diana, isso causou um choque. A gente sabe da repercussão disso aí. Nesse sentido, a abordagem ela era direta, sem anestesia, e isso causou muito problema no início. E a sistematização já mais tarde, quando a gente entra na sistematização, esse exclusivismo também ele se estende até o período
do surgimento da Igreja Católica, tá? E a sistematização é quando, já nesse período onde a igreja tinha uma certa organização, tudo era feito em prol de cumprir o que estava escrito, de fazer o que tinha que ser feito da forma como tinha ensinado, sem, novamente, vou falar sobre isso, sem considerar outras questões. E isso gerou muito problema. O próprio Francisco de Assis, ele enfrentou muito problema, inclusive de ser expulso de um país, por não ter entendido a cultura local. Outro, colonização. Não existe intercâmbio entre o texto bíblico e o contexto da missão. A cultura, os assuntos políticos, econômicos, sociais são aplicados como na terra natal. Isso a gente vai ver através de um eurocentrismo. O que era que era enviado da Europa tinha que ser aplicado, por exemplo, no período das Cruzadas, a fé católica tinha que ser importada e aplicada da maneira como eles praticavam na sua terra original, no centro da missão. Quem mandava, o missionário, era que determinava como seria a vida cristã naquela nova terra. Problemas com índios aqui no Brasil, problemas com o continente africano, problemas no continente europeu, por diferença de interpretação da vida, né? A minha vontade tinha que ser imposta e nada poderia ser feito em contrário. Tudo isso eu estou falando, gente, é a respeito de pregação do evangelho, tá? Muita coisa aconteceu no início que depois foi revista, foi melhorada, foi acertada. Nós vamos ver isso aí. Um exemplo foi o conflito que teve lá no registro de Atos 15. Chegaram ali alguns homens da Judéia e começaram a ensinar os irmãos. Se não obedecerem ao costume da circuncisão ensinado por Moisés, não podem ser salvos. Olha isso. Gerou-se entre eles e Paulo e Barnabé uma não pequena contenda e discussão acerca do assunto. Foi uma briga, irmão. Foi um problema sério no início da igreja, porque algumas pessoas entenderam equivocadamente e acharam que o cristianismo era uma extensão da fé judaica, quando na verdade não era. Não era uma extensão da fé judaica. Eles entendiam que os ritos judaicos tinham que ser todos preservados e observados. Esse primeiro modelo que nós estamos falando aqui, ele pode ser visto aqui nesse texto. Ele pode ser visto aqui. Qual foi a solução para isso? Foi o Concílio de Jerusalém, no ano 51, onde eles se reuniram, mandaram chamar as pessoas que estavam fora pregando, na África, na Ásia. Todo mundo se reuniu lá, aquelas pessoas que puderam comparecer, obviamente. E lá eles arrazoaram, confabularam, conversaram, até chegar a uma conclusão. E aí Tiago, o irmão do Senhor, ele pede a palavra e fala que eles deveriam escrever uma carta dizendo que aos gentios que se agregavam à fé cristã deveriam apenas se abster das coisas consagradas aos ídolos, da prática da imoralidade sexual, de carne, de animais estrangulados e de sangue. Aí foi determinado esse primeiro parecer daqueles homens que tinham convivido com o Senhor Jesus ali, porque os conflitos estavam acontecendo, não só nessa questão aí dos ritos judaicos. Outras questões também estavam acontecendo. Outro bom exemplo foram as cruzadas, onde foi feita uma expansão forçada do cristianismo. Naquele ponto, Mateus 28, o ID, foi transformado em um compromisso de conversão a qualquer preço, mesmo com a morte de milhares de judeus e outros povos. Algumas das cruzadas que saíram da Europa na intenção de libertar Jerusalém dos infiéis muçulmanos. Eles mataram mais judeus do que muçulmanos. Muitas dessas cruzadas. Ao invés de matar... O propósito deles na época era essa, tá, pessoal? Era esse, tá, pessoal? Ao invés de combater os muçulmanos, eles combatiam judeus. Combatiam judeus. E a Igreja Católica, na época, tinha a crença, eles acreditavam que quem tinha matado Jesus não foi os nossos pecados, e sim os judeus. Então, judeu era odiado por esse motivo, que eles entendiam dessa forma. O segundo modelo, ele é a partir da margem. Nós vimos ali que o primeiro é a partir do centro,
tudo deveria ser feito da maneira como foi recebido, nada poderia ser pensado, nada poderia ser administrado, nada poderia ser conquistado com o tempo. A mensagem tinha que ser pregada a ferro e fogo, e era aquela história: eu mando, você cumpre e acabou. Até que chegou ao ponto absurdo das cruzadas e de tentar reconverter toda a Terra Santa pela espada. Aqui o segundo modelo, ele é a partir da margem, ele já inverte, ao invés de ser quem envia, passa a ser quem vai receber a mensagem. O contexto da missão ocupa um lugar proeminente. Se no primeiro momento lá o contexto não queria dizer nada, e tinha que ser mudado para atender quem tinha enviado o missionário, aqui agora o contexto ocupa o lugar principal. O pessoal missionário parte do contexto, dando prioridade às situações de opressão, pobreza e marginalidade, só indo às escrituras na busca de exemplos ou seja, você chegava num lugar e você começava a cuidar do povo sem dar, sem dar o remédio para a alma, que é a comunicação da salvação em Jesus Cristo. Eles só iam às escrituras para buscar textos que fossem análogos às situações descritas e analisadas. Ou seja, chega ali e encontra a situação de opressão. Eles iam na Bíblia para procurar algum texto que mostrasse que aquilo não era vontade de Deus e que Deus tinha enviado eles ali para resolver aquele problema, aquela questão. Então, eles buscavam na Escritura textos que fossem análogos às situações descritas e analisadas e que justificassem as ações e projetos que é para aliviar aquelas condições, certas condições. Então, a gente vê que o propósito principal era permitir que o contexto buscasse na Bíblia respaldo. Então, nesse momento, quem vai mandar não é mais a Bíblia, é o contexto. O contexto vai determinar qual texto bíblico eu vou selecionar para dar um respaldo bíblico. Eu vou entrar com a Bíblia no meio de uma cultura através do sofrimento do povo. Isso aí, irmãos, nós estamos falando de um contexto histórico passado, tá? Ainda que você possa dizer ou ter contato, reconhecer ou saber que exista projetos missionários ou projeto de alguma igreja, denominação, seja lá o que for, que use essa ferramenta, esse modelo de interpretação bíblica, de aplicação da mensagem, ainda que você me diga, isso aí é uma coisa do passado, que a igreja fez no passado, que os evangelistas fizeram no passado, era a prática comum, era a marca de um tempo. Esses modelos de interpretação bíblica foram marcas de um tempo. O propósito principal era permitir que o contexto selecionasse os textos bíblicos em busca de autoridade escriturística para atuar. O uso desse modelo é comum na redação de documentos por parte de corpos denominacionais oficiais. Isso aqui, que a gente acabou de ler, a gente pode ver, voltando um pouquinho ao que nós já falamos, nas cruzadas. Por que eles tinham que ir lá para Jerusalém fazer guerra? Para libertar a Terra Santa. Por quê? Porque a Terra era santa. Tinha sido o local de nascimento de Jesus. Então, o que respaldou a guerra foi a seleção de textos bíblicos convenientemente selecionados para respaldar uma prática que se dizia espiritual. A conversão se daria através da espada, porque a igreja tinha determinado sim. Normalmente esses documentos oficiais começam com a descrição do contexto, nesse exemplo da cruzada, que é um excelente exemplo, por isso que eu estou usando ele tanto, de que a Terra Santa tinha sido dominada por infiéis. Os muçulmanos eles chamavam de infiéis. Com a descrição do contexto onde se leva a cabo a missão, ou seja, a terra que seria alvo da conquista. Assim, a verdade eterna do desejo de Deus pelo resgate do homem desaparece, dando lugar a uma ligação teológica entre contexto e a missão, justificando-se a prática missionária em um contexto particular. Não era mais desejo universal de Deus de salvar o homem, mas o desejo de uma igreja que se dizia de Deus de atender a uma necessidade que eles identificavam e ensinavam como de Deus, porque naquele contexto
eles tinham feito uma ligação teológica com algum texto bíblico. Então eles pegavam um contexto, diziam que aquilo era um problema, pegavam um texto bíblico para respaldar, e como eram autoridade, todo mundo cumpria. Reis organizavam exércitos para cumprir aquilo, porque achavam que através daquilo teriam a salvação, e não através da mensagem cristocêntrica da Bíblia. Eles iam para a guerra morrer, porque morrendo naquela guerra santa, eles garantiriam o céu, marca de um tempo. Esse modelo de interpretação bíblica foca seus esforços na análise do contexto e de sua relação com o texto bíblico. Limitações desse modelo, desse segundo modelo aí. A incorporação do contexto é superficial, porque carece das ciências sociais para propor uma análise detalhada. Tem um povo sofrendo e eu tenho remédio. A incorporação do contexto é só para respaldar um desejo meu de fazer alguma coisa que eu acredito que seja certo diante de Deus. Não existe diálogo entre o texto bíblico e o contexto, mas uma correlação apenas, uma correlação, uma seleção por conveniência entre um texto e um contexto. Segunda limitação, a análise do contexto é o critério absoluto de seleção, ou seja, eu não parto do pressuposto de que eu estou nessa terra para pregar o evangelho a toda criatura. Eu parto do pressuposto de que uma situação, um contexto exige que eu faça alguma coisa, ainda que aquela coisa vá de encontro, vá em sentido contrário àquilo que a Bíblia me ensina, porque eu achei um texto que me respalda, um texto que isoladamente me respalda. Isso deixa o texto bíblico em silêncio. Por quê? Porque a Bíblia não é mais ouvida. A Bíblia não é mais ouvida. Eu tirei um texto para respaldar um contexto que eu preciso estar atendendo. A Bíblia nesse momento não fala mais. Ela fica em silêncio. Porque não permite outra interpretação, nem do texto, nem do contexto. É uma via de mão única. O texto bíblico só serve, nesse caso, para iluminar o contexto e justificar uma ação de um empreendimento missionário. Outra limitação, a análise do contexto é realizada por pessoas que não são parte do contexto, ou no melhor dos casos, agentes da missão solidários com o povo marginalizado. A gente tem um excelente exemplo de novo na Cruzada. Quem vai fazer análise desse contexto se aquela terra santa, entre aspas, estava dominada por infiéis, não são pessoas que estavam lá, mas pessoas que estavam lá na Europa, sentados nos seus tronos, nos seus palácios, nos seus castelos. E aí eles, num sentimento genuíno de piedade pela terra santa, pelo povo que estava escravizado, eles partiam. E aquelas pessoas que determinavam isso não faziam parte do contexto que eles estavam indo atender. Era apenas agente de uma missão que estavam conduídos, solidários com o povo marginalizado. À margem de quê? À margem do que eles entendiam como o que deveria ser a vida cristã na Terra Santa. Tudo isso que eu estou falando, fazendo paralelo com o passado, nós já falamos que isso aqui era uma prática do passado, mas ele pode ter aplicação nos dias de hoje. Você pode identificar isso que nós estamos falando, tudo isso aqui, nos dias de hoje, algum movimento missionário que não esteja sendo muito sincero com a mensagem do Evangelho. Tá? E de novo, vou lembrar vocês que eu falei na primeira aula. Vocês estão estudando para serem formadores de opinião, formadores de pensamento, formadores de liderança e condutores, alguns aí condutores de uma igreja, de um rebanho. Muitos aí serão professores de escola dominical, de cursos teológicos e preparação de gente, de crente para o mundo, de missionário para o mundo. Então você tem que entender que quando eu falo isso, alguma igreja que não sei o que, tal, posso estar fazendo. Gente, isso você tem que encarar com a visão científica da coisa, tá? Não leva, pelo amor de Deus, para o lado pessoal. Não estou citando ninguém, igreja, nada disso, tá? Tenha a frieza de fazer uma análise científica do que eu estou falando aqui. Estamos falando de assuntos espirituais, mas estamos falando de metodologia. Uma metodologia aplicada há um tempo que posteriormente foi sendo corrigida, foi sendo melhorada
para que chegássemos onde nós estamos hoje. E hoje, a nossa prática, a nossa praxis, ela ainda precisa ser aperfeiçoada em vários pontos, tá bom? Voltando aqui, a participação de pessoas que experimentam a marginalidade é mínima. Aquelas pessoas que são as vítimas dos problemas. Realmente o povo é usado como exemplo para justificar o uso do texto bíblico. Faça aí a amarração dessa ideia com o pessoal das cruzadas, tá? É um exemplo excelente. Nesses dois primeiros modelos, as cruzadas são excelentes para isso. Você vai conseguir ver claramente isso aí. O povo é usado como exemplo para justificar o uso de um texto bíblico. O povo, mesmo que tenha participação passiva na gestão da interpretação bíblica e na reflexão missionária, continua sendo objeto da missão. Ou seja, ele era objeto da missão, mas a participação dele era passiva. Ele não era ouvido. Objeto de uma missão que é definida por uma interpretação alheia à própria pessoa que, segundo quem tinha enviado, estaria à margem daquilo que deveria estar vivendo. O terceiro modelo é o círculo hermenêutico, ou círculo de interpretação. Esse aí está chegando perto da gente já. E aqui nós temos um bom exemplo na teologia da libertação da América Latina. Esse modelo de círculo hermenêutico, de círculo de interpretação, círculo de análise, de pensamento, de reflexão, ele supera algumas das limitações dos modelos anteriormente mencionados, porque ele leva a sério o contexto e a interpretação do texto. Ele não isola o texto. No primeiro momento, o texto não era nem ouvido. No segundo, pensado para atender uma conveniência. Agora aqui, o texto já começa a ser pensado, analisado, estudado, levado a sério. Esse modelo, esse terceiro modelo, o círculo hermenêutico, ele tem 5 fases. Primeiro, a análise da realidade, que ele vai usar aquilo que lá no início não tinha, que é a análise do contexto, uma análise sociológica, antropológica, cultural. Ele usa ciências sociais para interpretar e formular causas para explicar a situação de opressão que o povo vive. Só que há uma suspeita ideológica que indica que a situação de pobreza e opressão não é vontade de Deus. Tudo aquilo que o povo sofre não foi porque Deus quis, foi porque o mundo é injusto, porque os ricos são maus, e na minha terra só faz sol, não chove, a planta que eu planto não nasce, e o culpado por isso é o meu vizinho que o terreno dele é fértil. É aí que vem a suspeita ideológica. Segundo ponto, contraste entre a Bíblia e a análise da realidade. São as fases dessa interpretação. Primeiro, a pessoa analisa a realidade, usando para isso as ciências sociais, mas há uma suspeita teológica. Segundo momento, fazer um contraste entre a Bíblia e essa análise que foi dada da realidade. Nesse momento, faz-se uma leitura política do texto bíblico, onde surgirá um imperativo, uma prática libertadora, transformadora. Então, a Bíblia vai começar a ser um instrumento de libertação social, financeira, econômica, política. Aí vem a prática ou praxis libertadora ou a gestão missionária. Prestem atenção que gestão missionária é entendida como prática libertadora. Libertadora de quê? Do inferno, do pecado? Não. De opressão. Que o público-alvo desses missionários sofriam. O que a comunidade porá em prática para viabilizar essa libertação da opressão, a partir de reflexões, seria a gestão missionária. Então, a gestão missionária deles, todo seria centrado em libertar da opressão. Experiência de transformação era a quarta fase. A ação missionária libertadora vai gerar uma nova realidade que deve ser avaliada, estudada e, a partir dela, promover as conversões de rumo, os melhoramentos, onde as escrituras estarão em contínua conversação com o texto e a prática libertadora. Parte-se da Bíblia, analisando o contexto, mas aí você vai vendo que a prática era no sentido apenas de transformar a vida do homem e não transformar o futuro eterno, o destino eterno do homem. A quinta fase aqui, pessoal, seria o melhoramento contínuo, tá? A, B, C, D. A quinta fase seria o melhoramento contínuo. É igual para quem estuda aí gestão contemporânea ou gestão de qualidade, seria o ciclo PDCA. Os dois primeiros modelos limitam a ação de Deus ao passado. Este aqui,
quebra esse entendimento estático da graça de Deus. Nesse, o Deus missionário nos faz participar da missão e a discernir a sua gestão salvadora do mundo. Vamos voltar aqui, porque eu não coloquei a quinta fase. A primeira fase, análise. Segunda, contrastar o produto dessa análise com a realidade bíblica. Terceiro, a praxe libertadora ou gestão missionária libertadora. A quarta, experiência da transformação, colocar em prática aquilo ali. E a quinta é a correção de rumo. Melhorar aquilo que precisa ser melhorado, adequar para que você possa corrigir o que você percebeu de erro. Outra contribuição importante do ciclo hermenêutico é a participação ativa na reflexão e ação missionária do povo, que experimenta a opressão e a marginalização. O povo participa com Deus na ação libertadora e reconciliadora. O povo é o sujeito na reflexão, na ação e na tarefa de Deus no mundo. Quais seriam as limitações desse modelo? Ela reduz a interpretação bíblica a situações sociopolíticas ou de lutas de classe. Nós vimos isso muito claramente nos movimentos de libertação nos Estados Unidos, né? Onde grandes homens de Deus participaram de movimentos civis pela aquisição de direitos. Nós vamos ver Martin Luther King participando de marcha, e outros líderes aí participando de marcha. Nesse período surgem os Panteras Negras. Não estou dizendo que Martin Luther King tinha conexão com os Panteras Negras, tá, pessoal? Panteras Negras era um grupo rebelde e que cometia crimes para conquistar os direitos civis dos negros americanos lá do final da primeira metade do século XX. Agora aqui, na América Latina, nós tivemos esses movimentos também, onde a igreja ela teve, a igreja católica tinha aquelas comunidades eclesiais de base que quase não eram mais igrejas, eram quase sindicatos, quase meramente sindicatos. E tivemos aí movimentos protestantes evangélicos similares à teologia da libertação, trabalhando nesse período aí, década de 60, 70 aqui no Brasil. E outra limitação, exclui temas e realidades. Via de regra, considera apenas o conteúdo político, esquecendo o conteúdo cultural, religioso, familiar, dentre outros. Conteúdo do sofrimento do povo, da gestão do povo, dos direitos do povo. Eles eram colocados no centro e conteúdos culturais, religiosos, familiares eram relegados ao segundo plano, quando não eram totalmente excluídos. E aí nós chegamos a essa frase aqui: qualquer redução no modo em que entendemos a presença, a missão e o acompanhamento de Deus limita a nossa visão do encontro de Deus com os seres humanos nos respectivos contextos, tá? Então, de posse dessas informações que vocês estão tendo aqui, nós vamos fazer essa análise, essa reflexão desses momentos que a igreja viveu, que a igreja passou, né? A igreja de Cristo, a igreja de Deus, e entender que houve erros, houve muitos erros, houve vários erros, mas se você for olhar na Bíblia, você vai encontrar até os próprios apóstolos que andaram com Jesus cometendo alguns equívocos. Caso de Pedro, lá quando ele tem a visão lá do lençol que descia com seres viventes lá e tal, e alguns ele considerava imundo, ali foi uma quebra de paradigma, uma quebra de modelo. A gestão missionária de Pedro, ela não seria igual ao que nós praticamos hoje. Havia uma segregação ali, e não era uma segregação maldosa, maliciosa, porque ele era um tirano, um nazista, um fascista, não passarão, nada disso, entendeu? Mas porque era o entendimento que ele tinha. Paulo, quando perseguia os cristãos, ele tinha a consciência de que ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, guardadas as proporções, às vezes as pessoas do passado cometeram erros
na melhor das intenções, na melhor das intenções, achando que estavam fazendo certo, por causa de um mau entendimento bíblico, de uma falta de estudo bíblico, de uma falta de entendimento bíblico, ou de uma direção que conduzia erradamente aqueles fiéis. Então, gente, é assim que a gente tem que pensar. E uma palavra que eu queria que vocês considerassem sempre é a palavra anacronismo. A palavra anacronismo, que é você querer entender o tempo que passou a partir do tempo que você vive. Quando você comete um anacronismo histórico temporal, você vai cometer um erro. Não tem como você acertar. Quer ver um exemplo? Vamos mudar um pouco o foco aqui. Quando os portugueses, a crítica que muita gente faz, quando os portugueses chegaram ao Brasil, muita gente fala que o português veio enganar o índio, que trocava ouro por espelho, ouro por machado, ouro por faca, ouro por panela. Gente, eu estou fazendo uma leitura do que aconteceu no passado com a minha visão de presente. Isso é anacronismo. É entender o tempo fora do contexto temporal que eu vivo. Por quê? Para o português, o que importava era o ouro. Machado ele tinha muito lá. O índio não. O índio cortava, fazia uma canoa com machado de pedra. Ele levava meses para fazer uma canoa. Quando o português chega com aquele instrumento que tinha uma pedra estranha, que por mais que você batesse na madeira, ela não ficava cega. E se ficasse cega, o português deu uma pedra para ele que se ele esfregasse aquilo ali, voltava a ficar afiado. O índio ficou maravilhado. Quando ele deu para ele um espelho, que ele se viu pela primeira vez, aquilo para ele valia mais do que ouro. E naquele contexto, eu imagino, irmãos, que o índio deve ter falado, depois que o português ia embora, falando, mas que bando de otário. Aquele mineral amarelo, aquela pedra amarela que não serve para nada, ele trocou por isso aqui que eu me vejo. Ele trocou por essa faca aqui, que eu consigo cortar uma árvore em poucas horas. Eu faço uma canoa, eu levava um mês para fazer uma canoa, agora eu faço uma semana com esse machado aqui. Então, gente, essa visão anacrônica, quando a gente fala isso aí do primeiro modelo lá, que era a partir do centro e queria impor a vontade, aquele modelo colonizador eurocêntrico, nada disso pode ser tomado de forma assim pejorativa, porque era o tempo que eles viviam, era a maneira como eles entendiam. Claro que houve muitos líderes que eram maliciosos, eram maldosos, queriam ficar rico mesmo. Mas nem todo mundo era assim e fazia de boa consciência achando que estaria certo. Hoje ainda é assim. Tem muita gente que é liderado por aí e que está fazendo a melhor das intenções, mas está sendo enganado. E são pessoas boas. Pessoas que estão fazendo na inocência, achando que estão fazendo o melhor que poderiam fazer, mas estão sendo vítimas de pessoas que estão enganando. Então, quando eu falo desses períodos que passaram, não tem nada de mal nisso, tá? Nada de mal, simplesmente foi o tempo. E agora nós temos que melhorar. Amém? Então, gente, façam bom uso desse material e que Deus nos abençoe.